Oi, pessoal! Quem aí tá afim de gabaritar o exame de ordem? Hoje a gente vai entrar de cabeça num tema que vive aparecendo nas provas e que, convenhamos, dá dor de cabeça em muita gente: a tutela provisória. A gente reuniu análises detalhadas do portal Prajures e um estudo super profundo lá da Revista do Ministério Público do Rio Grande do Norte para transformar aquela teoria processual pesada num negócio que faz todo sentido prático. O nosso foco hoje é dominar de vez as nuances entre urgência e evidência, os requisitos fundamentais do Código de Processo Civil e, claro, não cair nas famosas pegadinhas sobre estabilização e coisa julgada. Bora lá? E o nosso roteiro de hoje é super direto. É como um funil de conhecimento, sabe? A gente vai de uma visão geral de como a tutela funciona, passa pelo grande duelo entre urgência e evidência, disseca os requisitos do artigo 300, entende a diferença prática entre cautelar e antecipada e, por fim, fecha com o tema que as bancas mais amam: estabilização e coisa julgada. Então, começando do começo, vamos entender a essência da coisa. Afinal, por que essa ferramenta jurídica precisou ser criada em primeiro lugar? O grande segredo aqui atende por um nome: cognição sumária. Imagina o seguinte: o processo normal exige uma análise muito profunda, a chamada cognição exauriente, com todo aquele debate amplo contraditório. E isso, naturalmente, leva um tempão. Só que na vida real, a demora do judiciário pode acabar com o seu direito. A tutela provisória é a saída de emergência do juiz para evitar que o dano aconteça enquanto o processo rola. É uma decisão baseada nessa cognição sumária, que é tipo uma análise mais superficial do momento, sabe? O juiz não tem todos os elementos ainda, mas já age para proteger ou satisfazer aquele direito antes que seja tarde demais. E aí a gente entra na primeira grande bifurcação que o CPC de 2015 trouxe e que despenca em prova. É fundamental separar muito bem essas duas caixas. De um lado, a tutela de urgência, que, como o próprio nome já grita, precisa do fator o tempo está correndo contra, que é o perigo de dano. Do outro lado, e isso foi uma sacada genial do nosso código, temos a tutela de evidência, lá no artigo 311. A tutela de evidência dispensa totalmente a urgência. Se o direito for cristalino, muito óbvio, apoiado em provas documentais fortíssimas ou teses de casos repetitivos, o sistema simplesmente redistribui o peso do tempo processual. Você não precisa provar que a casa está caindo, só precisa mostrar que o direito é evidente. É muito provável que você ganhe. Mas vamos dar um zoom na tutela de urgência, que é onde mora o perigo na prova prática. O artigo 300 traz a nossa tríade sagrada. Primeiro, a probabilidade do direito, o famoso fumus boni iuris. Segundo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil, o periculo in mora. Pensa num caso real apontado pelos estudos, uma disputa de concorrência desleal, onde a multa diária de R$ 10.000 pode quebrar uma empresa de vez. Isso é perigo de dano real e urgente. Mas muita atenção para o terceiro requisito, porque aqui é armadilha pura, a reversibilidade. O parágrafo 3º diz com todas as letras que a tutela de urgência antecipada não vai ser concedida se houver perigo de irreversibilidade, ou seja, se não der para voltar atrás caso o juiz mude de ideia no final do processo, a tutela é barrada na hora. Tem que dar para desfazer. E como o direito está sempre buscando um equilíbrio, tem uma regra de salvaguarda financeira. O juiz pode exigir uma caução, uma garantia real ou fiança para proteger o outro lado caso a decisão provisória cause algum prejuízo e seja revertida depois. Mas aí entra o detalhe que você precisa levar para a prova. E se a parte que precisa da tutela urgentemente não tiver grana para a caução? A exceção é clara. A caução pode e deve ser dispensada se a pessoa for economicamente hipossuficiente. A falta de dinheiro jamais pode ser um obstáculo para acessar a proteção urgente da justiça. De jeito nenhum. Descendo mais um nível no nosso funil de estudos, a gente chega num ponto em que muita gente embaralha os conceitos. Qual a real diferença funcional entre a tutela cautelar e a tutela antecipada? Para você nunca mais esquecer, pensa em duas imagens bem nítidas. A tutela cautelar funciona exatamente como um escudo. Ela não te entrega o que você pediu de fato, ela só protege e congela a situação para garantir que quando a sentença chegar, o direito ainda exista e possa ser cumprido. Já a tutela antecipada é literalmente um botão de avanço rápido. Ela entra lá no âmago da ação e já satisfaz de forma provisória aquilo que você só ganharia no final. Por exemplo, imagina um plano de saúde negando uma cirurgia de emergência. A tutela para obrigar a fazer a cirurgia agora não está só protegendo o contrato, está antecipando os próprios efeitos da decisão final para salvar uma vida. E para deixar a parte do escudo bem clara na mente para questões de múltipla escolha, o artigo 301 lista os exemplos clássicos das medidas cautelares. Anota aí.
o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o registro de protesto contra alienação. São ferramentas puramente preventivas. Ah, e lembra que o juiz tem aquele poder geral de cautela, podendo criar qualquer outra medida que for adequada para salvar o direito. Respira fundo agora, porque chegamos na fase mais complexa e cheia de controvérsias, o terreno perigoso da estabilização. A pergunta de R$1 milhão é exatamente essa. Quando uma tutela antecipada antecedente é concedida e ninguém recorre, ela se estabiliza, certo? Mas será que essa estabilidade tem o mesmo peso imutável e inquebrável de uma coisa julgada? A resposta crua e direta da lei está no parágrafo 6º do artigo 304 do CPC. Não. A decisão sozinha não faz coisa julgada. E faz sentido, né? Pensa comigo. O juiz só deu aquela olhada rápida lá no começo, a tal da cognição sumária. O sistema simplesmente não pode pegar uma análise superficial e transformar numa verdade jurídica absoluta de cara, sem permitir que as partes tenham um debate aprofundado caso elas queiram. Essa estabilidade pode sim ser quebrada por uma ação própria. Mas sempre tem um mais, a genialidade da regra inteira mora no tempo. Acompanhe essa linha temporal comigo. O juiz dá a tutela antecipada antecedente e não rola recurso. O processo é extinto e a tutela se estabiliza. Beleza. A partir da ciência dessa decisão, abre-se um prazo cronometrado de exatos 2 anos para qualquer uma das partes entrar com uma ação pedindo para rever ou invalidar isso. Durante esses 2 anos, a gente tem a estabilidade, mas não tem coisa julgada. Só que, e se o relógio dos 2 anos zerar e ninguém mexer uma palha? Aí o jogo vira. O esgotamento desse prazo materializa a proibição de discutir o assunto de novo. É depois desses 2 anos de inércia que a tutela ganha tal imutabilidade e se transforma na prática processual na nossa coisa julgada. Entender essa dança entre urgência e evidência, as funções de cada tutela e o relógio da estabilização é meio caminho andado para sua aprovação. Mas fica aqui uma provocação para você pensar. Será que 2 anos de inércia são mesmo suficientes para transformar uma decisão rápida de análise superficial numa verdade jurídica que ninguém mais pode tocar? Ou será que o sistema decidiu priorizar a paz social e a rapidez no lugar de uma justiça minuciosa e perfeita? Pense nisso enquanto revisa a matéria. OAB Descomplicada. Ativa o sininho para receber novos conteúdos. Um excelente estudo e a gente se vê na próxima análise.